mulherada, vamos dar continuidade aos nossos estudos? Você sabia que nós começamos uma nova série na semana passada chamada Os Atributos de Deus? E se você não está sabendo, bem-vindo a bordo! Na semana passada, nós fizemos uma introdução sobre a importância desse tema. Nos perguntamos várias coisas, se de repente esse tema é apenas algum conhecimento teórico que nós queremos ter, e não. Quando a gente refletir um pouquinho, a gente percebe que os atributos de Deus nos ajudam a saber melhor sobre o caráter de Deus, e isso gera mais intimidade com Deus. Conhecer mais a Deus é algo que melhora o nosso relacionamento com Ele e que nos faz entender melhor o mundo, a forma como vivemos e por que vivemos, as escolhas que fazemos, entre uma série de outras coisas. E nós vimos, inclusive, que há uma diferença muito grande entre saber coisas sobre Deus, receber informações sobre Deus e saber coisas sobre Ele. É muito diferente do que conhecer a Deus de verdade, ter experiências de verdade com Deus. E eu e você fizemos uma escolha de ter experiências, de conhecer a Deus de verdade. É isso que a gente quer. E então, eu te convido a dar continuidade a esses estudos. Hoje nós daremos início então aos estudos que irão falar sobre os atributos de Deus, que faz parte do que nós chamamos de a doutrina de Deus. Existe uma doutrina que fala sobre Deus, fala sobre a existência de Deus, sobre a criação, sobre a trindade. E dentro dessa doutrina, um dos aspectos que é tratado são os atributos de Deus. E o que seriam os atributos de Deus? Os atributos falam sobre o caráter de Deus. Quando nós pensamos sobre Deus, quando a gente tenta entender quem Deus é, falar um pouquinho sobre o caráter de Deus, nós não temos como definir Deus apenas com um atributo. Já percebeu isso? Se você não percebeu, a gente vai começar a destrinchar um pouquinho melhor essas noções que nós temos. Por exemplo, se alguém chegasse para mim e perguntasse, Mirelle, quem é Deus? Eu não poderia dizer para essa pessoa, Deus é amor. Ponto. Definir Deus assim, né? Ou Deus é onipotente. Ponto. Definir Deus como onipotente, acho que é suficiente. Por que a gente não pode definir Deus dessa maneira, escolhendo um desses atributos? Porque amor é um dos atributos de Deus. E onipotência também é um atributo de Deus, assim como santidade e outros atributos que nós vamos ver. E todos esses atributos são igualmente parte do caráter de Deus. E isso é o importante da gente entender e perceber nesse nosso estudo. Quando nós começamos a conhecer, a destrinchar a questão dos atributos de Deus, um cuidado que a gente deve ter, e é uma das coisas talvez que a gente mais peque, é que a gente nunca deve isolar um deles. A gente nunca pode pegar um desses atributos e colocar ele como mais importante, ou achar que um deles tem maior valor do que o outro. Não, nós não podemos fazer isso. Todos os atributos fazem parte do que nós podemos saber sobre o caráter de Deus. E esses atributos formam uma unidade inseparável. Nós não podemos tirar eles do lugar e definir, fazer uma hierarquia entre eles. Nós não podemos fazer isso, porque então nós não estamos falando de um Deus que é apresentado para nós na Bíblia. Nós não podemos fazer isso. Por isso, nós precisamos então estudar de forma separada, mas tendo muito cuidado. A gente vai separar os atributos, inclusive em duas categorias, mas nós vamos tratar dos atributos de forma separada, inclusive um do outro, para facilitar a nossa abrangência de conhecimento mesmo, para que a gente possa ter um pouquinho mais de noção de cada um dos atributos, e isso vai permitir para a gente saber mais sobre o caráter do nosso Deus. Né? Inclusive saber onde na Bíblia fala que Deus tem esse atributo, né? Qual é o versículo que diz. Então nós vamos ver tudo isso, para que a gente também possa olhar para a Bíblia e entender que as informações que nós temos sobre Deus são dadas para nós também pela Bíblia. Quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, para facilitar, então, como eu falei, eles são separados em duas categorias, os incomunicáveis e os comunicáveis. Novamente, as categorias servem apenas para facilitar a nossa compreensão. Eu e você, réis humanos, né, que somos, não temos capacidade para entender, e nós já chegamos a essa conclusão de que a gente nunca vai chegar à plenitude do conhecimento de quem Deus é, mas algumas coisas facilitam para a gente o conhecimento sobre muitas coisas. Né? Então, as categorias vão servir para a gente ter um melhor aproveitamento do nosso estudo. Né? Nunca
Essas categorias vão servir para valorizar mais um atributo do que o outro, ou para fazer comparações sobre ele. Não é isso que a gente quer. É simplesmente para facilitar realmente a nossa compreensão de tudo isso. Mas vamos lá, essas categorias. Atributos incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? Seriam aqueles atributos que Deus não partilha conosco ou não nos comunica. Vou dar um exemplo. Deus é imutável. Você já deve ter escutado isso. Deus não muda, ele é o mesmo hoje, amanhã, ontem, sempre, né? Mas eu e você, nós mudamos? Mudamos muito, né? Nós emagrecemos, nós crescemos, nós engordamos, nós mudamos de humor. Em um dia, eu não sei como você é, mas eu sou assim. Tem dias que eu sou capaz de mudar de humor assim várias vezes, né? Então, nós mudamos emocionalmente. Nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos há 10 anos atrás. Então, nós nunca vamos saber o que é ser um ser imutável. Por isso que esse é um atributo incomunicável para nós, porque nós não temos como experimentar isso, né? Nós experimentamos a imutabilidade de Deus porque Ele é fiel, Ele não muda, isso gera para nós uma série de coisas, mas nós mesmos não temos como ser comunicados, entender a fundo o que é esse atributo. Para o Reverendo Heber Campos, os atributos incomunicáveis expressariam a singularidade de Deus. Eu achei isso interessante, porque o que quer dizer isso? Esses atributos incomunicáveis é o que torna Deus diferente de qualquer outro ser que a gente conheça. Torna Deus um ser muito absoluto e muito confiável, e isso é muito bom para nós. Isso gera na gente mais certeza da fidelidade e do Deus que nós cremos. Então, os atributos incomunicáveis são algo que pertence somente a Deus. Só Deus tem esses atributos. Mas há os atributos que nós chamamos de comunicáveis também. E o que seriam esses atributos? Seriam aqueles atributos que Deus partilha conosco ou nos comunica. E como é isso? Vou dar um exemplo também. Deus é amor, certo? A palavra amor já é bem mais comum para nós do que a palavra imutável, por exemplo, né? O fato é que Deus é amor, esse é um atributo que é de Deus, mas nós também somos capazes de amar. Nós não amamos como Deus ama, mas em alguma medida nós sabemos o que é amor. Quando a gente vai estudando os atributos comunicáveis, você vai perceber que eles são para nós mais familiares. A gente sabe explicar eles melhor, a gente sabe até dizer experiências que nós temos que tem a ver com esse atributo, né? Nós temos noções do que eles são. Nós podemos encontrar na nossa própria personalidade traços desses atributos, que são divinos. E olha que maravilha! E por que nós encontramos esses atributos divinos em nós? Te veio alguma coisa à mente? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, lembra? Então, e sobre esses atributos comunicáveis, o reverendo Heber Campos fala que, no caso desses atributos, Deus é apresentado como aquele que se relaciona com a sua criatura, que é inteligente, livre, é um ser moral e consciente. Ou seja, esses atributos têm a ver também com a forma como Deus se relaciona conosco. Esses atributos que em alguma medida encontramos em nós é o que nos possibilita ter um relacionamento com Deus, entender o propósito que Ele tem para a nossa vida e cumprir esse propósito. É o que nos motiva a entender coisas sobre Deus e buscar melhorar, por exemplo, a nossa forma de amar, né? Nós amamos, mas nós sabemos que Deus nos amou primeiro e que o amor de Deus é um amor muito melhor que o nosso e que o nosso amor precisa ser aperfeiçoado. Deu para ter uma noção? Pode parecer um pouco complicado, mas com o tempo nós vamos estudar individualmente, cada um em sua categoria, e a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil de entender. Então não me abandone, vamos juntos nessa, e semana que vem nós começamos com os atributos incomunicáveis. Eu te espero, viu? Um beijo!